então eu achei em doutora Regina e achei também na internet. Certo? O que é que eu acho legal? A globalização e a internet, sobretudo com as redes sociais, ajudou as pessoas no sentido delas se encontrarem e encontrarem informações e referências sobre o tema. Tá bom? Então, realmente, eu pesquisei muito e obtive muito material interessante. Tem muitos vídeos que a partir de amanhã eu vou disponibilizar na nossa fanpage, que é o Cabeça de Homem, para quem se interessar. E vocês vão poder ter mais contato com essa realidade antes da gente começar a colocar ou a definir conceitos ou a rotular, estipular, bem ou mal, os conceitos de poliamor e relações abertas. Poliamor, o significado vem de poli, vários, a possibilidade de você ter vários amores ao mesmo tempo, tá? Então, a partir do que se pensa, as pessoas podem se relacionar com mais de um parceiro, os dois podem se relacionar, ou apenas um pode se relacionar, mas desde que haja uma combinação. Existem regras, gente, como existe em qualquer relacionamento. Regras do que pode, regras do que não pode. As pessoas falam o que é que elas acham, se sentem, como elas se sentem confortáveis ou o que causa desconforto a elas, tá? E tem algumas regrinhas. Já nas relações mais abertas, a única coisa que conduz o desejo, ou que conduz o ser humano, é o desejo. Se eu gosto de alguém, eu sinto interesse em alguém, eu sinto tesão em alguém, ou despertar sexual mesmo, eu fico com essa pessoa, mesmo que depois eu não tenha nenhum intuito de ter algum envolvimento afetivo com esse outro alguém, tá? Então, vamos começar, antes de começar com Ban, que eu vou começar a provocar os dois aqui, meus convidados, Jonga e Djalma, e depois vou vir para a Ban, pedindo a Ban para explicar do ponto de vista psíquico. E fico me perguntando se é uma providência divina ou não o telefone não funcionar hoje, porque ontem aqui com o Mário Kertz, de 12h a 1, já foi uma loucura. Então, gente, mandem sua mensagem para aqui pro estúdio, entrem no metro1.com.br e participem. Quero saber de você, Jonga. Você define a sua relação. Eu sei que você tem uma relação que é uma relação já bastante duradoura, de 25 anos. Pronto, 25 anos com a sua companheira. E você quer falar um pouquinho da gente, como é a sua relação? Posso falar, sim. É uma relação de amor que preza fundamentalmente a liberdade, a escolha, né? Como eu estava conversando com você antes, que eu fico muito feliz quando a gente pode ter uma relação afetiva, de amor, onde a cada dia haja uma sensação de um novo sim, um novo confirmado daquela relação, não aquela continuidade prisional ou fatídica, mas sim sempre um recomeçar. Então, se eu tô com Mônica até hoje, né, com os 25 anos que a gente tá junto, é esse renovar de intenção, é esse renovar de nosso contrato amoroso, onde a gente já viveu diversas formas essa relação. Por exemplo, eu tive um tempo, eu já morei 8 anos com Mônica num período em que ela morava numa casa, eu morava em outra. E estávamos casados. Tínhamos uma relação com filho já e tudo, mas cada um em sua casa, preservando um pouco essa liberdade. E então tinha noites e tinha momentos que a gente dizia, não, hoje eu vou para casa, tô a fim de ficar em casa. E aí nesse momento não me cabe ficar querendo saber demais o que é que ela vai viver lá, né? Mas me cabe também dizer assim, mas amanhã a gente vai se ver, né? Bora? Eu vou te ligar amanhã 8 horas, lógico, é o quê? Então assim, nesses tempos todos, eu sempre fui um grande homem da vida dela. E ela é a grande mulher da sua vida? E ela sempre é a grande mulher da minha vida. E a gente batalha por isso. O amor não é ficar de bobeira, não. A gente tem que estar esperto. E você, Djalma Paiva, quer falar um pouco pra gente, contar a sua experiência nessa área? Minha experiência é o seguinte, como eu estava comentando com o Jonga, o ciúme eu sempre tive, mas eu nunca exteriorizei ele de forma muito agressiva, sem procurar me questionar. Passando um tempo, eu passei a perceber que estando ao lado de uma pessoa, por mais que eu a ame, eu tenho envolvimento emocional, o fato dela se envolver com outras pessoas quando nós não estamos juntos, para mim passou a não importar mais, entendeu? E eu passei a ver isso de forma muito tranquila, porque eu tive uma criação diferente. Eu achava que essa coisa de traição era uma monstruosidade, era um crime muito grave. E depois de um tempo eu fui vendo que realmente não tem problema nenhum. Eu passei a perceber que eu tinha desejo também por outras mulheres, mesmo amando outra pessoa e tendo envolvimento emocional, e que isso não empatava todos os acordos e níveis emocionais que eu tinha com essa outra pessoa. A partir daí eu passei a implantar essa ideia na minha vida e viver assim, né? Até porque no meio, assim, a maioria das pessoas, dos homens que eu conheço, também algumas mulheres, têm relações paralelas
traem mesmo e tal. Muitos se culpam por isso, né? Eu sempre digo, rapaz, o problema não é a traição em si, a culpa não é o ato. A culpa é o que você coloca em cima desse símbolo desse ato. E porque você está descumprindo uma regra da sua relação. Se você diz que a sua relação é sexualmente exclusiva, você é a pessoa e você descumpre, você está descumprindo. Se você se reconhece poligâmico, você reconheça, viva bem com isso. Mas é o que a maioria, principalmente nós homens, ainda somos um pouco machistas e dizem, não, mas eu vou aceitar que ela fique com outro. Aí prefere prender e ficar ser de subterfúgio, escondendo, mentindo, que é horrível isso. E já fica aquela reflexão, né? Fica aquela reflexão também, né? Então quer dizer que um pode e o outro não pode? Exatamente. Né? Porque para um é para o outro. Como é isso? Bom, antes de passar para a Ban, eu tenho aqui, ó, Ricardo Porto participando aqui pelo Facebook. Não tenho cabeça para relacionamento assim. Cada um sabe se segura uma relação aberta ou não. Ele não segura. Ban, fala pra gente um pouquinho como é que a psicologia vê essa questão de relacionamentos, tá? E sobre poliamor e também relações abertas. Exatamente. Essa questão da sexualidade, todo mundo sabe na própria pele e quem estuda também, que é um assunto muito controverso, muito complexo, certo? O ato sexual em si é simples, mas a sexualidade que envolve toda essa coisa que a gente está conversando aqui é complexa. Então não poderia nem me limitar apenas à psicologia e inclusive queria começar dizendo para os ouvintes que eu estou embasando a minha fala na psicologia a partir do olhar de Freud e Jung. O Freud, o grande pai aí da teoria da sexualidade, o Jung, que é a minha escolha, né, de abordagem. Mas também vou me apoiar um pouco no existencialismo de Sartre, que fala basicamente que o homem é condenado a ser livre a partir do momento que ele está vivo, né? E ele tem que ser responsável pelas suas escolhas. E também vou falar a partir de uma pessoa que não é da área de psicologia, que é o Newton Bonder, que escreveu o livro A Alma Immoral. Recomendo a todos isso. A peça também, que isso todo ano vem. Então, eu vou só dar uma pitadinha, a gente vai falando ao longo do programa. O Freud, que é o início da psicologia, né? E que fala sobre a sexualidade, ele vai dizer que o ser humano tem uma sexualidade polimorfa. O que isso quer dizer? Vamos traduzir. Poli, como a gente está falando de poliamor, né? Várias. Morfa de forma. Então, quando a gente nasce, a princípio não está definida a orientação, certo? As crianças, elas brincam entre si, elas não têm definida na sua cognição, na sua identidade, qual é a sua orientação sexual, tá? Uhum. Então, não é definido isso de berço. Agora, eu falo por experiência clínica, né? De todos, não há exceção na minha experiência clínica. Não estou generalizando porque a minha amostra é pequena. Mas todos os homossexuais que eu já entrevistei, que eu atendi, eles falam sempre a mesma coisa. Eu sempre soube que eu era homossexual. Então, a sexualidade é uma coisa que vem de berço. E a polissexualidade, né, também vem assim, está posta, segundo Freud, como essa é a opção. A gente pode ser monogâmico, poligâmico, homo, hétero, bi, enfim, isso está aberto. Uma coisa interessante que, estudando, eu percebi que no movimento do poliamorismo, eles se definem como não monogâmicos. Tá? Então, assim, eles não se definem como poligâmicos, até porque a poligamia, ela está muito associada a um termo meio pejorativo, que era usado antigamente, do homem ter a possibilidade de ter várias mulheres, mas que esse direito não era dado à mulher. Então, o poliamorista, ele se define como não monogâmico. Eu tenho a possibilidade de amar mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Tinha aquela música, né, antiga, eu tenho 2 amores, que nada são iguais, mas não tenho certeza de qual eu gosto mais. Então eu pergunto a cada um de vocês, ouvintes, que está do outro lado da linha, esqueçam o seu companheiro, a sua companheira, esqueça quem está do outro lado e pergunte para você lá no fundo, para o seu eu. Você já gostou de mais de uma pessoa ao mesmo tempo? Independente de você colocar isso em prática ou não, mas você já gostou ou você gosta de mais de uma pessoa ao mesmo tempo? Então essa é a primeira pergunta para se fazer e até ver se existe essa possibilidade. Existindo essa possibilidade, você tem que ver o quê? Você acha que é possível concretizar isso? Porque o que acontece? Nós temos hoje uma sociedade aqui no Brasil, que é uma sociedade em que o tratado do que é o aceitável, do que é o normal e o definido para a sociedade é um modelo monogâmico.
tá? Em que as pessoas se relacionam com um par, um parceiro ou parceira e, enfim, e que seja eterno enquanto dure. Tá tendo até essa minissérie aí na televisão, na emissora de maior audiência ainda hoje no Brasil, perguntando, felizes para sempre? Eu acredito muito mais no que seja eterno enquanto dure, no felizes para sempre. Se for para sempre, ótimo, tá? Mas eu acho que algumas coisas pra gente levar pra a discussão, e que ontem aqui na minha conversa com o Mário Kertes, no horário de 12:00, eu vi algumas pessoas concordando, definindo que cada um fosse livre e aberto para viver como quisesse, só que a maioria dizendo que não tem esse perfil, e algumas pessoas que entravam calorosamente incomodados de que se eu estava levantando a bandeira de que as pessoas deveriam trair e ter vários parceiros. E a minha colocação, e que eu reafirmo aqui agora, é: eu não defendo nem isso nem aquilo. No que se refere à vida privada das pessoas, eu acho, e que são pessoas adultas, eu acho que cada um tem que definir qual é o modelo melhor e que te compete, que te cabe e deixa confortável e feliz, tá? Mas eu acho que para ter um tipo de relação, que seja uma relação aberta ou uma relação de poliamor, primeiro, tem que ter muita maturidade emocional. Segundo, tem que ter muito desapego. Terceiro, tem que haver muita conversa e negociação. Mas eu vi que uma coisa também importante que é definida nas relações de poliamor e relações abertas é: os casais, eles conversam, eles falam para o outro da sua opção afetiva e da sua opção sexual, perguntam se o outro concorda e definem as regras de sua relação. Fala um pouquinho pra gente, Jonga, e depois eu quero ouvir de Djalma. Eu acho que é importante a gente ter, independente da escolha, essa relação aberta, estar aberto para o que vem da vida, que pode ser um presente, né? O poliamor não é uma coisa simples, sabe? Você vai sai por aí fazendo amor com todo mundo, que beleza. Não é assim. É uma coisa que tem que ter um momento propício, tem que ter uma situação bacana. Isso pode acontecer, pode ser rico, pode ser gostoso. Dá trabalho, dá bastante trabalho, emocional enorme. Não é uma coisa simples viver afeto com 2, 3 pessoas. É um troço bem complicado. Mas não me sinto fechado para isso, né? Durante a minha vida, isso às vezes aconteceu. Não foi muito bem uma escolha. Dentro de uma relação afetiva, como a minha e qualquer outra, tem momentos de baixa, de alta, momentos difíceis, momentos... A gente está se conhecendo, a gente está amadurecendo, então isso às vezes surge outras pessoas interessantes. Será que aquela pessoa vai ser a pessoa da minha vida? E aí eu sempre tive uma tática que foi assim: se o bicho estava pegando demais do lado de lá, então eu vou viver do lado de cá. E aí eu me apaixonava também. Então vamos lá. A gente tem... E aí vivi coisas ricas pra caramba, e você termina o lado de lá dizendo assim: ih, rapaz, eu tenho que reconquistar aqui, porque senão vou perder. Então venha. Então bora. Então eu sempre botei na balança, sabe, Mayara? Sempre botei na balança, assim: tá valendo a pena essa relação? Tá bacana? Tá forte? É visceral? É intensa? Então eu quero. E até hoje eu tô com minha companheira por isso, por estar forte, por ser uma coisa muito boa. Mas a gente tem que estar sempre tendo coragem de botar na balança. Isso é legal, né? E você falou assim, a coisa da ideologia cristã, ela incute muito na cabeça da gente até que a morte os separe, né? Esse infinito enquanto dure já é Vinícius. Sim. E aí já é uma coisa mais moderna, que não é todo mundo que pensa assim também, não. Isso. A gente tem uma coisa que vai pra uma relação achando que vai pra vida toda. É um negócio meio cristão, meio imposto já. Mas não é bem assim. É porque quando a paixão, na verdade, toma a gente, quando você começa uma relação e você quer que dê certo, a paixão te toma. Enfim, os psicólogos explicam isso, né? Ela toma você e foi. É um momento fantasioso. E você fica meio que anestesiado. Então, naquele momento, o que é fantasia, mas que você julga como realidade, você fala: pô, eu quero que dure pra sempre. Naquele momento você quer. Só que depois, quando a paixão passa e quando ela vai virando ou não amor, que a relação vai se estendendo, aí que você vai ver se ela vai ser eterna ou não. Mas, Djalma, deixa eu te fazer uma pergunta. Segundo a gente havia conversado e você colocou, você se abriu a ter uma relação de poliamor por uma proposta da sua antiga companheira. Hoje, e você disse que no início não estava muito confortável com isso, mas que gostava dela e que decidiu aceitar. Mas que durante esse tempo você não ficou com ninguém. Não ficava. Pois é.
Hoje, como é que você se vê? O fato de você ter tido essa experiência, mesmo que por esse momento você não ter vivido com ninguém, como você se vê daqui pra frente? Você se vê experimentando outras relações desse tipo? Ou também monogâmicas, ou aberto, e a cada, digamos assim, situação, ou a cada momento, você se abre para analisar o que é melhor? Minha situação no início foi assim, teve um momento que ela chegou pra mim e disse que estava a fim de um outro cara, queria ficar com os dois. Logo no início eu não concordei. Foi passando um tempo, mas aquilo que eu falei, ela sempre foi muito livre, sempre saía e tal, como eu falei com o Banho, eu tinha ciúmes, mas eu não exteriorizava muito, pouco, porque eu sempre procurei, eu falo para meus amigos, procure se questionar, isso que João H falou, pesar na balança. Na verdade, o que ele está querendo dizer é se questione. Se me questionava, eu me questionava, ela vai sair, vai voltar no outro dia, na balada com as amigas, tá traindo, não tá? Isso me incomodava. Só que eu passei a me questionar tanto, a ler também, buscar. Isso passou a não me incomodar mais. E eu passei a dizer para ela, olha, se você sair, tal, se eu ter outro relacionamento, transar e tal, de boa para mim, tá tranquilo. Porém, assim, eu acho que uma das coisas mais complicadas nisso é a prevenção, né? Quem tá do seu lado, você tem que confiar bastante para que ela se previna. Porque se ela se ama, não vai querer passar nada para ela. Se ela diz que te ama, não vai querer passar nada para você. Mas eu passei importante. Aí ao longo do tempo eu passei a perceber que isso não me importava. E eu também tinha desejo por outras mulheres, só que eu me castrava muito. Foi tanto que quando eu abri minha cabeça para esse questionamento e para ser adepto a isso, eu pirei um pouquinho a época. Eu achava que estava pecando, que era um monstro, que isso era horrível e tal. E ainda, como eu falei, que ainda tem muita gente que se culpa, tanto homem quanto mulher, por traírem. Entendeu? Mas assim, eu penso o seguinte, eu tenho um envolvimento emocional estável com alguém, isso não me impede, nem a mim, nem essa pessoa, de ter uma relação, seja fugaz com o outro. Agora, como você falou, isso tem que ser bem definido. Se acontecer de eu me apaixonar, teve esse questionamento, se acontecer de se apaixonar por outra pessoa, mas isso pode acontecer independente de ser monogâmico ou não. Pelo contrário, isso acontece o tempo todo. Eu passei a me sentir confortável. Hoje em dia eu te digo de forma segura, eu não me importo em estar com uma mulher. Se a gente definir, vamos namorar, vamos. Mas eu deixo claro, não me importa que ela tenha outras experiências, entendeu? Eu também, da minha parte, isso não vai interferir com ela. Agora, lógico, você tem toda uma logística em cima, você tem que sentar, você tem que conversar, você tem que... Uma coisa que eu vejo muito Medrado falar, e os psicólogos também dizem, você tem que criar situações na sua cabeça e que converse, assim, essas situações com esse parceiro. E se chegar em uma festa, se tiver com alguém lá, ou nós dois, como é que vai fazer? A gente desfaz e fica junto ou cada um fica na sua? Tudo isso tem que ser questionado e posto em prática, entendeu? Mas pra mim é tranquilo, muito tranquilo. Eu me vejo assim atualmente. Que bom. Antes de passar pra banca, eu quero ler aqui um pedacinho que você achou de um trecho que tem na Wikipédia que fala um pouco disso. A importância do cuidado com o outro, sobretudo com a saúde do outro, tá? Então, quando você está numa relação assim, que é uma ligação afetiva e amorosa que já tem mais tempo, geralmente há essa preocupação do cuidado com o outro, tá? Porque já que as pessoas, elas se colocam de forma aberta, se colocam de forma livre e tranquila, ela não tem o que esconder. Então, também não tem por que não se proteger. Então, que são relações que estar envolvido de modo responsável nas relações íntimas. Porque a gente não pode pensar que a questão da irresponsabilidade ou da falta de cuidado acomete só as pessoas que têm um amor exercitam de forma mais livre. Porque senão, há pouco tempo atrás, o índice de transmissão de AIDS era enorme em casais héteros da terceira idade. Então tem mais ou menos uns 3 anos, ou 4, ou um pouquinho mais, a campanha da AIDS e a campanha da terceira idade se voltou para a questão da saúde sexual no casamento, porque a AIDS na terceira idade nos casais héteros começou a crescer de forma vertiginosa. Os números de pessoas, enfim, acometidas pela doença. Mas uma coisa que eu quero conversar com você, Ban, aproveitando a fala de Djalma e de Jonga, é que quando a gente vai ver os estudos e as colocações de alguns psicólogos estudando o comportamento do homem ao longo do tempo e estudando o comportamento do homem ocidental, é que apesar da nossa sociedade ter instituído a forma monogâmica como a forma aceitável e correta de relação, a forma que vai reger a sociedade, o que a gente vê em torno de 70% das pessoas traem ou já traíram, ou seja, pulam a cerca. Então, no discurso, tudo é lindo, né? Eu sou monogâmico, a monogamia que é certa. Mas se 90% defende que a monogamia que é certa, por que 70% ou 80% das pessoas traem? Ou seja, cadê a coerência? Então, o que é que está certo, na verdade, ou o que é que está errado? O que a gente vê aí, que a fala é uma, mas o comportamento é outro. E se é um comportamento já de tanto tempo, para um número tão grande, aí eu te pergunto, se a gente for reparar o comportamento da sociedade, qual é o comportamento que permeia a nossa sociedade, independente de discurso?
Eu começo me reportando a uma colocação que eu faço para meus pacientes, certo? Quando você nasceu no mundo, as regras já estavam decididas por você. Adorei isso quando eu vi um tempo atrás. Isso. Então, o mundo foi decidido por mim, por você, pelos ouvintes, antes de nós todos nascermos. Então, não é um mundo justo nesse sentido. Porque ninguém perguntou para mim o que eu achava das drogas, o que eu achava da religião, do governo e, inclusive, do poliamor, das relações abertas. Então, nós já nascemos numa matriz, né, societal que vai nos moldar a ser de um jeito que as pessoas antes de nós decidiram que deveríamos ser, certo? Muito bem. Não precisa ir em consultório de psicologia, basta você ter contato com outro ser humano para saber, e com você mesmo, que todos nós temos nossas divisões, nossos medos, nossos conflitos. Imagine isso num plano social, né, planetário, todo mundo com suas divisões, sofrendo aí a força desse mandado, da moral, né, do mandato da moral. Nós vivemos sob a moral. Então, o Newton Bonder aborda isso de uma forma muito legal no Alma e Moral, que ele fala assim, não exatamente com essas palavras, né? Às vezes a gente precisa fazer algo errado, precisamos transgredir para sermos certos, para sermos fiéis à nossa alma. Então, na transgressão, eu estou sendo fiel. Obviamente, isso dá margem a entender, então eu posso trair minha esposa, tá tudo bem. A princípio, sim, né? Isso vai de encontro às regras sociais, você está buscando ser fiel à sua alma, mas o que é legal mesmo é com o depoimento de Jonga, né? De que isso seja contratado, de que isso seja aberto e de que isso seja negociado. Então, resumindo, o que eu falo com meus pacientes e compartilho aqui com vocês é muito mais importante do que ficar escravo desse eixo do certo e do errado, que é o eixo da moral daqueles que vieram antes de mim, né? Que disseram o que é certo e errado, eu não tive escolha. Eu falo para meus pacientes e falo aqui para vocês, vamos buscar o eixo da coerência. Isso machuca meu coração ou isso liberta meu coração? Ontem perguntaram aqui se eu estava levantando a bandeira de defesa do poliamor, das relações abertas. E eu falei que, na verdade, não. Eu falei, eu acho que para ter um comportamento desse, para ter uma escolha de tipo de relação dessa, a pessoa tem que ser bem plantada. Eu disse, eu não tenho estrutura emocional nenhuma na minha relação, pelo menos a Maiara de hoje, para ter uma relação aberta ou uma relação de poliamor. Fiz a mesma pergunta ao meu marido, que se colocou da mesma forma. Mas eu estou aberta, eu aceito, acho que cada um, aceito enquanto ideia, aceito enquanto possibilidade, que cada um vive do jeito que lhe é conveniente, do jeito que se sente feliz, do jeito que se sente confortável, desde que você não desrespeite ninguém, desde que seja uma coisa que valha para ambos os lados. E é o que eu digo, gente, vida privada é vida privada. O que é que eu percebi? Eu fiz muita pesquisa na internet, eu vi vários vídeos no YouTube, tem até um vídeo sobre poliamor entre os jovens de Salvador. Tem um vídeo que eu assisti, que foi um vídeo feito por um repórter norte-americano, que fez um vídeo com Jonga, que eu posso divulgar? Pronto, eu vou divulgar depois aqui na fanpage e vou colocar para vocês na fanpage, no Facebook Cabeça de Homem, amanhã, vários links para vocês verem vários filmes e ouvirem, na verdade, as pessoas que estão do outro lado, como elas se sentem, o que é que elas acham, como se comportam, como é a questão do ciúme, que é o tema que eu vou entrar agora. O nome do vídeo é legal, do meu vídeo, né, que chama Remaking Love. Pois é. Jonga e Mônica, Remaking Love. Exatamente, muito interessante. Tem vários vídeos, tem muita informação pra gente poder o quê? Buscar, se informar, antes da gente emitir qualquer conceito, senão vai terminar sendo aquela coisa preconceito. Um conceito formado, prévio, sem que a gente tenha a informação para entender do outro lado o que está acontecendo. Tem aqui DG Barreto, que sempre participa e que botou aqui. DG é muito polêmico. Beijo, DG, só que às vezes me dá vontade de puxar a sua orelha. Mas cada um tem o direito de ser como é, de se exercitar livremente, de concordar e não concordar. Porque aqui a gente não está pregando nenhuma verdade. A gente está mostrando o que existe, discutindo possibilidades e cada um vai aproveitar ou não o que acha que deve ou não. DG botou assim, poliamor entre
parênteses, suruba. Não permitam que suas mulheres e filhas ouçam o programa logo mais às 15. Cenas inadequadas para a família. Bom, DG, aqui a gente fala, aqui é um programa informativo e educativo. Como eu conversei com você lá atrás, que você me disse que a gente deveria trazer para o programa determinados temas mais polêmicos, e eu disse a você que a gente deveria ir com as coisas de forma devagar, homeopáticas, porque a sociedade ainda tem muito pudor, pelo menos do ponto de vista do que mostra, não do que faz escondido, porque eu acho que se as pessoas fossem filmadas naquilo que elas fazem no escuro para depois ser revelado, ninguém tinha tanto não faço frufru. Então, para mim, eu gosto sempre de tratar daquelas questões que realmente estão permeadas na nossa sociedade, como colocou Nelson Rodrigues, que meteu o dedo na ferida, e mais algumas pessoas que me interessam, que eu acho que a gente deve tratar das questões como elas acontecem, não do que é dito, porque uma coisa, o que é dito, não corresponde ao que é feito, a prática. Eu gosto de falar da prática. Então, o que é que acontece? Muitas vezes, algumas colocações, inclusive, que o próprio DG coloca, eu falo, o que é isso? São mais desrespeitosas do que a forma como a gente está tratando aqui o programa, viu, DG? E aposto que você está ouvindo. Beijo. Ele tá enganado em relação a ser promíscuo, ou suruba, etc. Tem muitos casais poliamorosos que eles não transam todos juntos. Correto. Eles têm os seus momentos, cada um com o outro. E outra coisa, e assim, eu vi vídeos de relações estáveis. Teve um vídeo de uma moça na internet que ela tem um relacionamento que já tem 12 anos e que quando ela começou, ela disse pro parceiro, como, enfim, eu defendo a relação aberta em que eu possa me relacionar com outras pessoas. Ele falou que ele concorda com ela, só que nesse tempo todo que eles estão juntos, ele disse que ele não teve vontade de ficar com ninguém, mas que ele compreende, vê isso como uma possibilidade, que na hora que acontecer, ele vai, enfim, vai aproveitar a oportunidade ou vai fazer valer a pena. E ela tem uma outra relação, também fixa, de 6 anos. E ela falou, eu entendo o poliamor como uma relação afetiva de eu amar mais de uma pessoa ao mesmo tempo. E eu me relaciono de forma, digamos assim, monogâmica com um e com o outro. Eles não se relacionam entre si, porque existe a possibilidade, às vezes, quando os casais se conhecem, de todos se relacionarem entre si, 3 ou 4 ou 5 ou 6, enfim. Mas ser aquela coisa dentro, como existem casais que deixam a possibilidade de terem, eles chamam às vezes minha relação primária e minha relação secundária, ou não, mas também de se relacionar com outras pessoas, de não ficar muito preso. Aí eu quero aproveitar, bom, a gente está aqui, Zélia Batista disse, acho que o acordado é o justo. Acredito no poliamor, mas mesmo assim, respeito. Mas mesmo assim, respeito. Acredito, mas ela botou acredito, mas mesmo assim que respeito, eu não entendi. Todos os envolvidos devem concordar com a proposta. Concordo com você, é uma coisa que é adulta, que todo mundo concorda. E aí a pergunta que eu faço é a seguinte, todo mundo sabe que amante existe e sempre existiu. Sim. O que é, na verdade? Qual a diferença entre aqueles que têm amantes e os poliamoristas ou as pessoas que vivem a relação livre? A diferença é que as pessoas que vivem o poliamor ou as relações livres, elas vivem de forma aberta. Isso. Sem trauma, Exatamente. sem preconceito. Sem estar escondendo sem o peso de ninguém, do pecado, sem do erro, estar fingindo, sem estar mentindo. Então, exatamente. eu falo na frente. Aí qual é a minha pergunta? Será que as pessoas, a sociedade, que sempre ouve há muitos e muitos séculos a questão da traição, tá? Como é que a sociedade vê isso, uma vez que, quando uma pessoa tem amante, os vizinhos ficam todos comentando. Às vezes, o último a saber é o parceiro ou a parceira. Mas todo mundo comenta a boca miúda. Quando uma pessoa trai a outra, pula cerca, que não tem uma amante fixa, mas tem várias relações, também todo mundo sabe. Então, aí eu te pergunto, Ban, você vai me responder depois dos comerciais, que já a gente vai para o intervalo. Positivo. A pergunta que eu te faço é, o incômodo das pessoas com os poliamoristas e com as relações abertas está em eles transgredirem o que a sociedade convencionou como correto e fazerem o que todo mundo faz escondido na frente de todo mundo? Ou é o incômodo de não saber lidar com suas questões? Porque é meio que assim, como é que ele ousa se mostrar? Como é que ele ousa fazer isso que todo mundo diz que está errado, mas que eu faço escondido? Meu povo, vamos para os intervalos comerciais. Fiquem com a gente. Estou sentindo falta que hoje a gente está sem telefone. O telefone quebrou. Estranho, né? Mas entrem aqui com a gente no Facebook, Cabeça de Homem, tá? E mandem sua mensagem. Eu tô com várias mensagens aqui que eu vou ler. Ou entrem no metro1.com.br e mandem sua mensagem para o estúdio. Voltamos já. Beijos. Vamos que vamos, meu povo. Cabeça de Homem, além do óbvio, hoje está com o tema poliamor e relações abertas. E meus convidados são Gustavo Ban, psicólogo e professor de psicologia, Jonga Lima, músico, compositor, cantor e produtor, e Djalma
Paiva. Quase que eu falo. Eu parei agora de Djalma, no costume de Djalma Argolo. Eu fiz Djalma Paiva. Meu convidado, meu ouvinte, que também é músico. E a gente está aqui, enfim, apesar de sem telefone, interajam com a gente pelo metro1.com.br, mandando sua mensagem para o estúdio ou aqui pela fanpage no Facebook do Cabeça de Homem. A gente está com um anônimo aqui dizendo: mandei mensagem ontem. Somos um triângulo. Amo os dois. Não consegui escolher. Combinamos assim. Essa é a regra. Eu e eles. Mais ninguém. Nos cuidamos física e emocionalmente e nos respeitamos. Não penso em moral, penso em amor. Jogamos limpo. Já somos adultos, mas a hipocrisia social não nos permite assumir. Não nos permitimos intimidade juntos, mas podemos sair para um evento social juntos. Não importa o que pensam, essa sou eu. Muito bem, Anônima. Não sei se você já viu, enfim, já deve ter pesquisado vários filmes que tem na internet. Enfim, tem muita informação. A questão das redes sociais também, que discutem amplamente o tema. É bom que vocês vão dividindo experiências e cada vez mais assumindo com naturalidade, enfrentando mesmo o preconceito das pessoas. DG Barreto colocou aqui: a leitura da minha segunda mensagem no Face é imprescindível, tá, DG? Vou procurar, daqui a pouco eu leio. Uma coisa que eu acho importante a gente pontuar aqui e que eu queria saber de vocês é: como é que fica a questão do ciúme, em relações abertas ou em poliamor? Existe ciúme? Sim ou não? O ciúme existe em qualquer relação de amor. Ele é natural, ele é humano, ele vai sempre aparecer. O problema é o que a gente faz com o ciúme. No meu caso, é uma coisa humanista, de ética, de condução de vida. Eu não vou bater nem matar ninguém por isso. Não é meu estilo, né? Eu tenho uma vida pessoal que eu aprendi muito. Uma pessoa que é uma referência muito grande na minha vida foi o escritor Roberto Freire, autor de diversos livros, né, como Ame de Vexame, Sem Tesão na Solução, e criador da somaterapia, que eu tive a oportunidade de fazer, né, a soma. E o detalhe, viu, Maera? Quando eu entrei na sala de soma, eu tava louco para conhecer o Roberto Freire, que é uma pessoa que mexeu muito comigo. Quando eu entrei na sala de somaterapia e olhei a primeira vez, a mulher mais linda da minha vida que eu tinha visto naquele momento é a mulher que eu tô hoje até hoje. Uhul! Que lindo! Eu apaixonei na sala de somaterapia e eu fui com minha namorada. Eu fui com minha namorada pra sessão de soma. E ali eu vi a grande mulher da minha vida. Então as coisas são surpreendentes às vezes. Então, falando do ciúme, o ciúme acontece, né? O ciúme, agora, o que a gente faz com ele, eu queria falar um pouquinho da declaração. Como é que você administra o ciúme? É uma questão de como você vê o seu amor, né? Eu não gosto muito desse papo que o amor é a minha metade, aquela figura, sem ela eu não vivo. Meus versos e minhas músicas não vai ter isso. Entendeu? Eu tenho sempre em mente assim uma declaração do amor anarquista que o Roberto Freire me ensinou, né? Que Vá lá. Se eu te amo, tu não precisas de mim. Se tu me amas, eu não preciso de ti. No amor, jamais nos deixamos completar. Somos um para o outro deliciosamente desnecessários. Amei. Uau! Você vai me passar, porque eu vou colocar na nossa fanpage. Eu quero. Perfeito. Agora, gente, quinta-feira, toda quinta a gente tá publicando entre quarta e quinta o áudio do programa do sábado anterior. Então, quem quiser ouvir de novo, ou quem não ouviu, que quiser falar para algum amigo, parente, etc., quinta-feira a gente vai estar na nossa fanpage do Facebook com esse áudio aqui. Uau, maravilhoso. Vamos lá, Djalma. Como administrar o ciúme? Em relação ao ciúme, eu penso o seguinte: quando eu ainda sinto o ciúme, mesmo tendo uma relação assim, aberta, mas eu sempre me questiono o seguinte: eu tenho com aquele ciúme, mas aquela pessoa eu gosto tanto, eu vou ter meus momentos também com ela. Por que esse ciúme? Aí ele vai embora. Como tudo na vida, ele também passa. Quando você sente toda a ideia que eu tinha de ciúme, eu às vezes tenho, eu me questiono sobre ele vai embora. Depois o que eu prezo muito é o seguinte: eu digo muito para meus amigos, a gente conversa muito sobre esse assunto, o que importa para mim é eu viver aquele momento com a pessoa. Então aquele momento com ela, pronto, eu e ela, e vai ser maravilhoso. Quando não estiver, o que ela faz ou deixa de fazer, tá tranquilo. Mas eles questionam: mas pode surgir uma conversinha que ela ficou? Sim, pode surgir. Você sente aquele ciúme, aí você passa, às vezes você nem exterioriza ele. Quando você tá com a presença da pessoa, é tão bom, e você já definiu quais são suas prioridades na relação. Aberta, beleza, ela ficou com alguém, ela ficou, pronto, mas o momento é tão gostoso você priorizar aquilo que o ciúme vai embora. Pelo menos é o que eu sinto e sentia, né? Quando
na relação que eu tive. Depois dessa relação não tive outras, mas pelo que eu me conheço, eu vou estar com a mesma cabeça, com certeza. Bom, que bom. Ricardo Porto aqui no Face está dizendo: preconceito besta. Cada um vive como gosta. Tem casal que aceita. No meu relacionamento é teoricamente fechado. Teoricamente, adorei. Aqui na prática mas é outra porque, história. Na verdade, às vezes, a gente está fechado a uma coisa que a gente não conhece ou que não discutiu muito. João Gatá estava me contando uma experiência interessante quando a gente estava conversando aqui um pouquinho antes do programa, que ele não conhecia ou não sabia que existia essa possibilidade. Porque ele falou: meus pais estão casados há 50 ou mais de 50 anos, eu sou menino criado com vó em apartamento. Então ele falou assim, quando eu me deparei com um nome poliamor e que existia essa possibilidade, eu falei: Alpes, o que é isso? Tô curioso para saber. Eu ganhei de presente um livro de Alberto Freire, de uma amiga que me deu um livro sem a menor intenção de me dar nada assim muito, mas ela foi muito intuitiva na certa, por uma intuição assim meio invisível. Ela nem é devota de nada, ela me deu um presente. Quem é ela? Uma amiga? Uma amiga jornalista. Ok. Aí ela me deu um livro, eu nem tinha muito hábito de ler, com 16 anos, 17 anos, não tinha muito hábito de ler. Peguei o livro, quando eu li eu fiquei estarrecido com as ideias. Era o Sem Tesão na Solução, de Roberto Freire. Eu fiquei enlouquecido, eu disse: o quê? Tem gente que pensa isso aqui? Eu quero pensar assim também. Pô, incrível. Isso. E ali foi se formando o Jonga, né, que eu acho que a formação da nossa vida mesmo é uma coisa que a gente tem que encontrar o nosso caminho. Às vezes é um caminho diverso até de sua família, mas é o seu caminho. Isso. E deixa eu aproveitar, você vai contar aquela história que você me contou lá fora, da menina que você se apaixonou e que foi pra Minas? Então conte, vamos lá. Então, foi interessante porque o que acontece? Eu namorava 4 anos com uma garota que, pô, foi um grande amor, uma pessoa que hoje até mantém uma relação de amizade tranquila. E num belo dia eu me apaixonei pela primeira vez, que eu me apaixono por uma pessoa estando com ela e gostando e amando ela. 4 anos de namoro, né? 4 anos, eu me apaixonei por uma mineira. E agora, o que é que eu faço? Aquele drama, aí falei com ela: quer saber? Eu falei pra ela: eu vou ter que ir em Belo Horizonte, que eu me apaixonei por uma menina. E você vai ter que entender. Ela se superou, se descabelou, chegou a pegar um porta-retrato e jogar na minha cabeça. Foi um drama, mas aí eu pimba, fui pro Belo Horizonte. Chegou lá, o menino criado com vó. Eu também sou menino criado com vó. Aí, resultado, cheguei lá, fiquei no hotelzinho. 4 dias que eu vi a menina, ela foi lá no hotel, a gente saiu pra comer pipoca, tomar sorvete, essa parte era fácil. Aí quando chegava lá no hotel, beijinho pra lá, beijinho pra cá. Resumindo, brochei os 4 dias. Caramba. E sequer sabia o que era brochar. Eu não sabia que isso acontecia. Porque o pai e a mãe nunca explicaram. Me senti um homem estranho com a doença. Aí quando eu vim pra Salvador, eu comecei a estudar, pesquisar e disse: não, cara, peraí, isso acontece com um monte de gente e eu vou ter que melhorar isso. E aí, então assim, isso foi bom como um start para eu perceber que eu tinha que estudar um pouco essa situação. E isso ajudou muito na minha maturidade, tanto sexual como emocional no amor. Hoje eu tiro de letra, viu, galera? Ou seja, olha a colocação, na verdade, de Jonga, um rapaz com 18 anos na época, não foi? 18, 19, e que ele não sabia que existia a possibilidade dele ter um problema com a ereção. Ou seja, a gente olha a falta de informação. Eu vou até pedir aqui para vocês ajuda, porque em breve eu vou procurar aqui a Sociedade Baiana de Urologia e a Sociedade Brasileira de Urologia e vou pedir aqui o apoio da rádio para a gente começar uma campanha, que é a campanha pela educação sexual do homem. A mulher, quando ela começa a entrar na adolescência, 12, 13 anos, ou se a menstruação dela vem um pouco antes dessa fase, ela já é levada para a ginecologista, que começa a conversar com ela e introduz um pouco da questão da vida sexual mesmo, de uma educação sexual. E isso não tem para o homem, isso é na tora. E eu fazendo aqui um programa, uma série em novembro passado, em homenagem ao Novembro Azul, a gente fez uma série Saúde Sexual do Homem. E eu vi que se tem poucos estudos sobre impotência masculina e muito sobre infertilidade feminina, os avanços são completamente outros. Por quê? Não existem avanços porque o homem nunca se permitiu ser estudado. Porque ele diz: eu não tenho problema, então você não vai me estudar. Que tal? Em pleno século XXI, tamanha ignorância. Então eu quero que vocês me ajudem a levantar essa bandeira. Agora, me diga uma coisa, Jonga. Como você tem filhos, tá? Vocês têm 4 filhos.
Eu pesquisei um pouquinho sobre você no seu filme. Eu posso ir falando? Bom, sua companheira tem um filho que já veio, na verdade, para a relação de vocês. Quando ela veio, já tinha um filho, não é isso? Com um pai bastante... Enfim, uma outra relação anterior dela. Vocês tiveram 2 filhos, tá? E, além disso, existe um outro filho que é de uma relação paralela dela. No íntere, o meu primeiro e segundo filho com ela. Fala um pouquinho pra gente como é isso. E, além disso, uma coisa que eu achei interessante, gente, no filme que eu vou divulgar pra vocês, que o Jonga fez e que tá no YouTube, pra quem quiser ver, o Jonga e Mônica Remaking Love, é bem interessante porque o repórter entrevista os 2 filhos, tá? Um mais velho e um mais novo. E aí pergunta a eles como é que eles veem isso. Antes de você falar, eu quero falar um pouquinho, porque eu achei muito interessante. Eles dizendo que, assim, que no início... as pessoas, aquela coisa de escola, sociedade, amigos, que pressionavam muito, mas que na relação deles, familiar, era uma relação com tanto amor e com tanto suporte afetivo e psicológico, que eles nunca viram isso como um problema. Então que eles tiraram de letra lidar com isso. E aí o repórter perguntando qual era a opção deles de relacionamento. E o mais novo dizendo, olhe, eu entendo tudo isso, aceito que tem muito amor, vejo que é possível, mas eu sou completamente ciumento. E sou mais introspectivo. Então é só eu e minha namorada e ela comigo e quero continuar assim. E já o outro, que era o mais velho, né, isso dizendo, não, eu gostei de saber dessa possibilidade, vejo que é possível e hoje, pra minha escolha de vida, eu prefiro me relacionar como meus pais se relacionam. Legal. Ou seja, fica dentro daquele critério que as pessoas acham que, porque meus pais têm essa opção, naturalmente os filhos vão ter uma opção como essa. Eu acho que a conversa, que o diálogo, que o esclarecimento é sempre o melhor tipo, a melhor ferramenta que a gente tem. As pessoas preferem falar arma, mas eu preciso dizer a melhor ferramenta para o crescimento intelectual e individual de cada ser. Você pode comentar isso um pouquinho? Eu acho isso bonito. Acho que, como eu te falei, é porque eles exercem a liberdade deles. Isso pode mudar durante o tempo. Você pode passar uma época de sua vida que você esteja afim de ficar só com sua namorada. Você não está querendo esquentar a cabeça com nada. Em outro momento já aparece uma pessoa incrível que você quer conhecer e aí você tem que ver, botar os pontos nos is, se é possível, botar na balança o que você quer, porque tem perdas. Tem ganhos, tem perdas. A vida é essa. Então, por exemplo, quando nasceu esse terceiro filho de Mônica, foi um momento de experiências paralelas que a gente teve, fortes, onde a nossa relação ficou um pouco ameaçada, até um pouco descuidada, mas não sem respeito e sem amor, mas foi uma encruzilhada da vida que dizia, será que a gente vamos ficar junto, vai ficar? Mas aí acontece que o que aconteceu foi que a gente se uniu muito com aquela criança que nasceu. Isso eu não sabia que ia acontecer, eu entreguei ao destino. Eu sofri, mas eu vivi grandes amores também, grandes paixões vivi. Então é isso, a vida, independente das escolhas, seja monogâmica, poligâmica, sofrimento, alegrias, tristezas, paixões, as coisas vão continuar acontecendo, independente das escolhas. Então, foi uma fase da minha vida muito rica e hoje, esse terceiro filho de Mônica é um presente na minha vida. Ele tem 2 pais, além de... Ele me tem como pai, mas o pai dele, biológico, é um pai que atua e que cuida do moleque também. Só alegria. Feito. Que bom. Antes de passar, enfim, a palavra, eu quero tomar ela aqui de volta para falar um pouquinho. Kátia Mota mandou uma mensagem aqui pra gente pelo Metro 1. Você arrasou agora na sua avaliação. O problema é que as pessoas preferem viver na hipocrisia. Aqueles que assumem que vivem de forma aberta são criticados pelos que não têm coragem de se ver como desejam. É verdade. A gente tem tem um filme muito interessante, que é um filme europeu chamado Dieta Mediterrânea, tá? Que eu indico para vocês assistirem. Tem um filme também antigo, que é Vida Bandida, com Bruce Willis, Billy Bob Thornton e Cate Blanchett, que ela fica com os dois, que aceitam essa questão numa boa. Tem também o Dieta Mediterrânea, também uma situação semelhante de uma atriz que ela se envolve afetivamente, amorosamente com 2 parceiros, e no início é um problema que eles começam a disputar, só que ela se desestrutura completamente quando ela está sem um dos 2, que ela diz que ela vive bem com os 2, que cada um tem um pouquinho, e aí quando um deles vai embora e que ela se separa, a vida do outro fica assim, ó, e ela tem 2 ou 3 filhos. Quando o outro reaparece com uma parceira, e ela não gosta, ela morre de ciúmes, mas não dá certo, porque ele vem e volta a se envolver com ela e a nova parceira não aceita. Aí voltam a viver os 3, e aí o marido, que seja assim, a relação primeira dela, fala assim, olha,
eu não te suporto, mas eu tenho que admitir, a nossa vida era muito melhor quando você estava no meio, porque quando você não está aqui, eu mal consigo ter essa mulher para mim. Ela simplesmente se isola e nunca papo com ninguém. Ou seja, a gente não pode querer definir como é que vai se conformar, se firmar a vida de cada um. Gente, não tem regras, cada um tem que descobrir o que é melhor para si. Roberto Soteropolitano está colocando aqui. Boa tarde, legal o tema de hoje. Sugiro um filme chamado Para Poucos. Gostei, vou procurar esse filme Para Poucos para ver o que é que ele tem de interessante. Deixa eu ver aqui, Maria... Ah, não. Tchan, tchan, tchan. Não. Uma coisa interessante, que eu até perguntei a Ban como é que os psicólogos veem essa questão, é que aqui no livro de Regina Navarro Lins, ela fala que existe hoje um movimento organizado com a intenção de difundir essa ideia de se amar várias pessoas ao mesmo tempo. Esse movimento ele é organizado muito na Alemanha, tá? No Reino Unido e também aqui no Brasil. Regina fez uma pesquisa aqui que, na época que ela lançou o livro, havia 769 citações para a palavra poliamor e 840 mil para a palavra poliamore. Tem um site que é o poliamore.org, você tem o poliamor.pt também, que tem muitas coisas. No poliamor, uma pessoa pode amar seu parceiro fixo e amar também as pessoas com quem tem relacionamentos extraconjugais, ou até mesmo ter relacionamentos amorosos múltiplos em que há sentimento de amor recíproco entre todos os envolvidos. Eles preveem que viver naturalmente essa liberdade em mente é muito bom e tem como princípio que todas as pessoas envolvidas estão a par da situação e se sentem à vontade com ela. Tá? Então, assim, uma coisa importante é essa combinação, que a gente sempre fala aqui, que as pessoas quando começam um relacionamento, geralmente elas não definem quais são as regras da relação. É importante conversar, né? E que partem do pressuposto que o outro vai saber o que está na cabeça dela. E quando acontecem situações delicadas, fala assim, poxa, como é que fulano ou fulana agiu dessa forma? Isso é óbvio. Não, isso não é óbvio. Então, fala um pouquinho assim, Ban. Você já teve alguma vez pacientes no consultório que, enfim, falam que tem relações abertas ou que tem relações de poliamor, ou como que eles lidam com questões de traição ou com essas questões de amor livre? Fala para mim se você tem alguma experiência em consultório nesse sentido. Essa é uma resposta muito fácil de dar, inclusive corrobora os relatos aqui, que já foi dito que a maioria das pessoas, na verdade, que eu atendo pelo menos, né, elas afirmam ter casos extraconjugais, ou seja, vivem na mentira, na hipocrisia, certo? E aí eu vou fazer uma colocação que fala sobre isso e que cobre uma pergunta que você me fez anteriormente, né? A gente tem um órgão que é o coração e eu não preciso falar para esse órgão que ele tem que bater. Ele bate, é dele, certo? Autônomo, né? Ele bate mesmo que você não queira, tá lá batendo. O coração no plano simbólico, afetivo, ele é digamos assim, uma máquina que foi feita para amar. Então, se ele funciona amando uma pessoa, ele pode amar muitas outras. Só que aí a gente se depara com as questões morais que eu já coloquei aqui e que o Jung, um psiquiatra suíço, né, que fundou a psicologia analítica, a psicologia junguiana, ele fala de um conceito chamado sombra. Na sombra pessoal de cada pessoa estão todas as minhas culpas, as minhas vergonhas, os meus medos, o meu ciúme, tudo isso que em todas as sociedades e em todo o tempo houve algum tipo de proibição e que eu tive que me moderar, me controlar para poder ser aceito e para poder conviver. Então é por isso, né, na explicação do Jung pelo menos, que as pessoas não conseguem conviver com essa coisa imoral, né, culposa, de romper com o contrato social, ou seja, eu estar aceito e pertencer à sociedade é muito mais importante do que eu poder ser livre. Então a liberdade é uma transgressão muito cara para o indivíduo, certo? Por isso que as pessoas, a maioria, eu diria pelo menos na minha amostra, né, clínica, elas preferem viver na mentira, na hipocrisia, né, em pular cerca, ao invés de viver o diálogo aberto. Porque viver o diálogo aberto, como o Jonga já colocou aqui, é difícil. As pessoas confundem relação aberta com promiscuidade. Exatamente. Né, com vamos sair transando aí com todo mundo. Não é isso. Então é respeito, é diálogo, que são pilares inclusive de relações monogâmicas. Uma pergunta: existe
existe traição em relações abertas ou poliamor, sim ou não? Eu não diria traição. Pode existir rompimento de certas regras, mas traição eu não acredito. Jonga? Não, eu acredito sim. Eu acho que é traição no sentido de você estar rompendo com um acordo, com um contrato. Se você, né, no momento que eu digo, no momento que minha companheira me liga e diz, tá vindo pra casa? Tô. Eu apareço no dia seguinte, eu tô de sacanagem. Por que eu não diz? Não vou ficar. Hoje eu vou ficar, amanhã a gente se vê. Exato. Tem que ter essa coragem, esse desprendimento de achar, de acreditar que vai dar tudo certo no dia seguinte. Tem um outro ponto de vista interessante que eu aprendi. Diga, porque temos 2 minutos. Foi o doutor Carlos São Paulo que me ensinou isso. A única forma de não ser traído é você não confiar, que é diferente de desconfiar. Exato. Então, quando você não confia, o que está subentendido nisso aí? Você, na verdade, entende que todo ser humano é livre e é passível de ter um escorregão e ficar contra a pessoa. Então, não se torna um grande problema você saber que o outro lhe traiu, entre aspas. Agora, quem vive nessa coisa de confiar, o outro nunca vai lhe trair, aí você vai ser traído. Né? Esse é um outro olhar. Mas eu cheguei cada um, muito... isso quer dizer, cada um agora vai dar a sua conclusão e o seu adeus. Rapidinho aqui, eu cheguei muito nessas ideias, questionando essa coisa do ciúme, do controle, da posse, você não pode isso, você não pode aquilo. E eu percebi o seguinte, eu não tenho nem suporte para controlar e nem ser controlado. Meu pai e minha mãe eu conheço. Antes de acabar, já que você vive 25 anos uma relação poliamorosa, quando o seu companheiro, digamos assim, só com a sua companheira, quando Mônica quer você e você não está, ou você está com outra pessoa, como resolver isso? E espera. Exato. Espera o dia seguinte. Quando a coisa tem que acontecer, quando a gente tem que ficar junto 25 anos, não tem nada que vença. É, né? Eu vi, assim, o vídeo é muito lindo de vocês. Todos perderam feio pra mim. Eu vou ser sincera, eu assisti vários vídeos de poliamor no YouTube. E sabe o que eu faço? Porque eu sou muito observadora, eu vou na micromímica. Eu ficava observando as expressões de cada um, se engolia seco, se não engolia, tudo, de vários vídeos. E eu vi que vocês ficam completamente à vontade, como vi que tem várias pessoas que ficam à vontade, mas vi que tem gente que não está muito confortável. Você quer deixar alguma mensagem, Jonga, aí pro pessoal? Eu queria convidar todos para, assim, eu tenho um site, né, que é o www.jongalima.com.br, lá estão minhas músicas, dos meus 4 discos que eu já gravei, e, bom, músicas de amor, que falam um pouco dessa trajetória, dessa experiência de vida. O pessoal acompanhar a minha música aí. E agradecer a você, Mayara, pelo esse programa bacana, né? Essa oportunidade na rádio de estar discutindo temas tão aprofundados e tão importantes pra gente. Ban também. Com certeza. A presença e o convite. E Djalma. Quer deixar alguma mensagem aí, Ban? Já que a gente tá sem tempo, eu vou deixar uma mensagem que minha grande amiga Lele Flê me mandou de lá, de São Paulo. Todo amor é bonito, feio é não amar. Uhul! Gente, quero agradecer bastante a presença de vocês que nos acompanharam hoje. Infelizmente, a gente estava sem telefone. A gente se comunicou, ficaram muitas mensagens aqui no Facebook, muitas mensagens aqui no sistema de mensagens do Metro 1. Não deu para atender a todos. Eu vou voltar em outro dia com esse mesmo tema, tá? Os meninos aqui do futebol já chegaram, vou ter que levantar. Semana que vem é carnaval, desejo um bom carnaval a todos. Não sejam tão ciumentos, curtem, brincam, etc. Tenham um carnaval com muito amor. Para aqueles que gostam, poliamor, relações abertas. Né? Para quem não gosta, fuja ou não brigue, vale carnaval. Mas a gente volta semana que vem, a gente vai, na verdade, fazer a reprise de um programa que eu ainda não escolhi. E a gente volta ao vivo de hoje a 15. Beijo, fomos!